Nem sempre o Ministério Público teve a importância e a força que tem atualmente. O empoderamento do Ministério Público, tal como conhecemos agora, é resultante da Constituição Federal de 1988. Até então, o Ministério Público, mesmo sendo importante, era frágil e não tinha as competências que possui atualmente. O jornalista Eduardo de Cabral Menezes, advogado, desenvolveu a sua carreira jurídica a maior parte do tempo como membro do Ministério Público Estadual sergipano e também como professor do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe. No Ministério Público foi promotor de justiça, no Ministério Público foi procurador de justiça, que é o grau máximo da carreira a que pode chegar um dos membros daquele parquê. Eduardo de Cabral Menezes foi procurador-geral. À época, o cargo era Procurador-Geral do Estado, que hoje corresponde ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual. Este é um vídeo no qual Eduardo de Cabral Menezes nos fala do quanto era frágil a instituição quando ele ali ingressou nos anos 60 do século XX. Mas nos conta também como ele contribuiu para ajudar a fortalecê-la e a estruturá-la, e como ela se expandiu para ter a importância que tem atualmente na sociedade e no mundo jurídico. Como eu disse, meu pai era diretor de um banco, né? E naquela época não existiam computadores. Os juros a serem creditados nas contas de cada cliente eram calculados manualmente. Depois de que chegaram aquelas maquininhas, hoje se tornou fácil, mas naquele tempo era tudo, a gente fazia conta de cabeça e anotava com lápis. Então, os juros eram creditados na conta de cada correntista no meio do ano e no final do ano. Então, no mês de junho e no mês de dezembro, antes das férias começarem, de julho e de janeiro, meu pai me chamava ao banco para eu calcular os juros. Eram os livros, cada página constava o nome do cliente, o valor que tinha depositado em conta, e eu tirava o saldo a média dos valores depositados e calculava os juros e creditava na conta de cada um. Foi a minha primeira experiência como trabalhador. Um trabalho pro bono, não ganhava nada. Bom, depois disso aí, eu entrei para trabalhar no próprio banco, mas agora remunerado, como funcionário do banco. Depois disso, fiz concurso para promotor, agora já era remunerado pelo Estado. Muito tempo depois, fiz concurso para a universidade e agora também era remunerado como professor. É inacreditável. O Ministério Público praticamente não existia como estrutura organizacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque o concurso que houvera sido feito para promotor de justiça já houvera caducado há muito tempo, porque só tinha um ou dois remanescentes desse primitivo concurso ainda em atividade. Como eram ocupadas as promotorias? Através de promotores substitutos, que nada mais eram do que acadêmicos de direito, escolhidos a dedo pelo governador de plantão para ocupar esse cargo. O
cargo de promotor substituto. Substituto de quem? Não existia titular. Substituto de ninguém. Mas ao governo convinha indicar um promotor substituto, assim como quem indica um delegado de polícia, porque era seu. Quando o doutor Luiz Garcia assumiu o governo, idealizou a realização de um concurso para realmente moralizar essa situação. E eu tinha 6 meses de formado. Essa turma da Faculdade de Direito, Hirohito, Alisson, todos que eu Costa Cavalcante, todos que eu mencionei como meus colegas. E nós fizemos o concurso e logramos a aprovação. E deu-se até um fato interessante, porque o doutor Luiz, o governador, nos chamou em palácio e disse: aquele que for aprovado em primeiro lugar terá direito a escolher a comarca que quiser ocupar. Tudo bem. Nós fizemos concurso, fomos aprovados e eu fui aprovado em primeiro lugar. Então, o doutor Luiz Garcia me chamou a palácio, eu fui a palácio e o doutor Luiz me parabenizou pela aprovação. Disse: Eduardo, qual é a comarca que você escolhe? A comarca mais próxima que está à vaga era a comarca de Laranjeiras. Aí eu disse: Laranjeiras. Ele disse: pois não, vou mandar lavrar o decreto. Eu saí feliz e fui dizer a meus pais que tinha sido nomeado para a comarca de Laranjeiras. Só que os dias foram passando e nada de ninguém ser aprovado. Nem eu, nem ninguém mais. E aí, determinado dia, o doutor Luiz Garcia me chama novamente a palácio e eu vou. Ele disse: Eduardo, está havendo um problema. Eu lhe disse que você teria direito de escolher a comarca para a qual gostaria de ser nomeado e você me disse que era Laranjeiras. Mas Laranjeiras é ocupada por um promotor substituto que eu não posso tirar. Eu disse: quem é esse promotor? É Albano Franco, filho de Augusto Franco, que é o financiador da UDN. Eu não posso tirar Albano de lá, sem mais nem menos. Eu, rapazinho novo, 25 anos, aí me irritei e dei uma espécie de chilique. Se o senhor não me nomear para Laranjeira, pode nomear para qualquer lugar, que eu não faço questão. E saí. Novamente os dias foram passando, ninguém era nomeado, nem eu, nem os demais. Aí me chama ao Palácio novamente o doutor Luiz: Eduardo, você me fez uma malcriação, mas eu lhe perdoo. Eu entendo. Eu vou lhe fazer uma proposta. Aqui em Aracaju está vago o cargo de procurador da Fazenda, porque o seu titular, que é Pedro Barreto de Andrade, está exercendo o mandato de deputado estadual. Eu posso lhe nomear para esse cargo. Você assume Laranjeira, mas imediatamente vem para a capital como procurador da Fazenda. E não tirou o bônus. Eu disse: o senhor me dá 24 horas para pensar? Dou. Aí eu saí, aí perguntei, fui me informar sobre quanto ganhava um procurador da Fazenda estadual. Aí, quando me informaram, eu vi que o procurador da Fazenda ganhava 3 vezes o que ganhava um promotor naquela época. Sem sair daqui. Você precisava viajar para Laranjeira. Aí não esperei 24 horas, não. Telefonei para o doutor Luiz. Doutor Luiz, Eduardo, eu aceito. Para resolver o problema, eu aceito. Aí foi nomeado procurador da Fazenda. Quando terminou a legislatura, Pedro Barreto voltou para o lugar dele, que era procurador da Fazenda, e eu automaticamente fui para a Laranjeira, da qual eu já era promotor titular. E aí comecei a minha vida profissional como promotor de Laranjeira, no Ministério Público que eu estou falando. Mas você me perguntou sobre como era o Ministério Público. O Ministério Público, além dessa desorganização que foi terminada com essa providência do Dr. Luiz Garcia, ocupava uma única sala no edifício Walter Franco, no 3º andar, que era anexa à Secretaria da Justiça. Era como se fosse uma dependência da Secretaria da Justiça. Essa única sala tinha a ocupá-la uma funcionária antiga, que era a dona Consuelo, que ficava sentada a uma mesinha, e tinha um birô, que era do Procurador-Geral de Justiça, que se chama Dr. João Marcos Guimarães.
não tem estrutura organizacional nenhuma, nada. Todo mundo fica à vontade. Se fosse ao trabalho, ia. Se não fosse também, não ia. E era assim. Bem, houve esse concurso, eu fui para Laranjeiras e depois, já no governo Celso Carvalho, eu sendo secretário particular dele, ele me promoveu para promotor da capital. Aí a coisa já estava mudando de figura. Deu-se que o procurador-geral de Justiça, agora já era o doutor Gonçalo Hollenberg Leite, teve um AVC. E isso era governo de Paulo Barreto de Menezes. Teve um AVC e precisou se afastar da função. Eu era já subprocurador, que tinha sido promovido no governo do Lourival Batista, automaticamente assumi o cargo de procurador-geral. E fiquei como procurador-geral. E aí comecei a estruturar as instalações físicas da Procuradoria. A Procuradoria ocupava, nesse Comenos, uma sala daquele prédio onde é hoje a Câmara de Vereadores, no andar superior. Eu anexei outras salas porque o juízo federal tinha se mudado dali para o edifício Maria Feliciana. Eu ocupei todo o andar, instalei uma biblioteca, um salão para o funcionalismo, uma sala, a vizinha, a sala do procurador-geral, para o subprocurador, que era eu. Como procurador-geral, eu criei 4 cargos de procurador de justiça e, com isso, eu criei o embrião do Colégio de Procuradores. E aí, estruturei o Ministério Público, fisicamente falando. Ela adquiriu um carro para transporte dos membros do Ministério Público da capital. Terminado o governo de Paulo Barreto, o seu sucessor foi José Hollenberg Leite. Eu esperei que, a qualquer momento, o governador nomeasse um outro procurador-geral. Mas como o doutor Gonçalo Hollenberg Leite era irmão de doutor José Hollenberg Leite, ele não quis retirá-lo, principalmente estando no estado de saúde que ele estava. Então, eu fui mantido como procurador-geral. Nessa circunstância, eu passei praticamente 8 anos, 2 governos, como procurador-geral de Justiça.